Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rock Trade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar eu sou com o Silvano. Boa tarde, Valdinei. Olá para você que nos assiste. Essa semana a gente vai poder falar aí de trades positivos que a gente encerrou em várias estratégias, poder falar um pouquinho também dos destaques aí da Rocket 5, da Small Rocks, dos mais de 3 trades que nós tivemos aí nessa semana no Ibov Machine. Então nos acompanhe nesse call de hoje. Bom, então para começar a gente vai dar uma olhada no gráfico do Ibovespa. Desde a semana passada o Ibovespa conseguiu superar aí uma resistência ali nos 83.600 pontos e agora o próximo objetivo ali é na região dos 89.400 pontos. Como destaque aí que ajudou nesse movimento positivo foi as notícias aí de reabertura das economias, principalmente nos países desenvolvidos, onde já está tendo redução aí nos casos de Covid. E também aqui no Brasil, né, a gente já tem um programa no estado de São Paulo para reabrir a economia ao longo dos próximos meses. Bom, a primeira estratégia que a gente vai ver é o método Atlântico. Começando então aí pelos trades em aberto do Atlântico, considerando o fechamento em 27 de maio. A gente vê aí as bolhas azuis representam os trades positivos, as bolhas vermelhas são os trades negativos. No eixo vertical a gente vê a rentabilidade em porcentagem e no eixo horizontal o tempo posicionado em dias. A gente pode ver aí que os trades positivos, a gente já tem alguns destaques, ali com 8 dias, com mais de 35% um trade em Bion, e também ali com 35 dias, um trade em Vivara. Além disso, a gente tem também várias bolhas ali no lado direito do gráfico, também entre 20, 25 até 35, 40%. Já são trades aí que estão dando bons resultados no Atlântico. Isso reflete bem uma coisa que eu comentei algum tempo atrás, e acho que já faz algumas semanas, que o Atlântico estava plantando ali alguns trades um tempo atrás. A gente estava com bem pouco trade aberto ainda, essa quantidade de trades foi aumentando, e a gente vai vendo bem claro aí a dinâmica do método Atlântico, quer dizer, ele vai deixando esses trades positivos crescerem aí sua rentabilidade. A gente já vê, como você falou, trades aí, alguns bem recentes aí já com 30%, outros mais antigos aí já próximo de 50%, 60%, enquanto ele vai cortando ali bem rápido os trades negativos, que é o que a gente consegue ver nesse gráfico. Os trades negativos ali com uma queda bem limitada, os trades positivos crescendo, e a gente espera que com essa retomada que o mercado vem esboçando, aí o Atlântico possa continuar plantando trades, possa continuar deixando a rentabilidade desses trades crescer. Bom, vamos dar uma olhada então nas estatísticas do Atlântico. Nessa última semana, do dia 22 ao dia 28 de maio, a gente teve 23 trades abertos, nenhum trade encerrado e 4 operações com risco liberado. Na estatística geral, a média aí dos trades com retornos positivos e também a média dos trades com retornos negativos manteve-se praticamente estável. Teve uma melhora aí no hit rate, que é a taxa de acerto do Atlântico, que está em 41,9%, e a expectativa matemática em 7,6%. Esse dado do hit rate acho que é uma coisa bem interessante para a gente explicar, que quando a gente tem, por exemplo, o hit rate de 40%, 41%, ele já até teve próximo aí de 50%, o que a gente espera ver é que a cada 10 trades aí que você assinante entre, 4 deles ali vão ficar positivos aí, e é natural que o Atlântico vá fazendo isso. Quer dizer, você entra, por exemplo, ali numa época de plantio, né, 4 trades, 10 trades ali que você escolheu, é natural que algum desses trades fiquem negativos. Então, por exemplo, entrou em 10 trades ali numa primeira leva de trades, 4 deles ali sobrevivem, vão crescer a rentabilidade, vão virar trades aí com 100, 150, 180% de rentabilidade, como nós já vimos, mas os outros 6 vão ser trades ali que vão ser cortados rapidamente. E isso vira uma coisa cíclica no Atlântico, quer dizer, entrei em 10, 4 prosseguiram, 6 não. Vou ter oportunidade de entrar em novos 6 trades, quer dizer, desses 6, de novo, alguns vão sobreviver, outros não, e é muito importante que você, assinante, tenha claro que o Atlântico ele é uma estratégia mais de médio e longo prazo, então ele vai demorar algum tempo para ir repetindo esses ciclos e chegar um momento ali que você tenha talvez 10 ou até mais trades aí, todos com risco liberado e resultado positivo. Mas, de novo, isso é um processo cíclico e um processo aí para médio e longo prazo.
Bom, então vamos dar uma olhada nos trades com risco liberado nessa última semana. Veja que tem 3 exemplos, o primeiro deles em BK Brasil, com variação no ativo aí mais de 37%. Outro trade em BTG também com variação positiva no ativo aí de quase 22%. E em Sabesp com mais de 30% de valorização. Lembrando aí só para explicar o que é o risco liberado, ocorre quando o stop da operação ele fica acima do preço de entrada, né? Como a gente sabe, no Atlântico ele tem um sistema de trailing stop, né? À medida que o trade vai subindo, o stop sobe junto. E nessas operações aí que a gente vê nesses exemplos, o Atlântico continua posicionado nelas. Então não é para encerrar, o Atlântico aí vai esperar que essas operações aumentem mais de valor ainda. Bom, agora a gente vai ver a carteira Rocket 5. Vendo o gráfico da Rocket 5, a gente pode ver que no mês de maio aí já tem um rendimento acumulado de 14,82%. Em 12 meses a estratégia tem uma variação positiva de 6,87%. E desde o início, uma valorização de quase 110%. A gente vai vem mostrando aí, como eu até disse lá no início da abertura do vídeo, um resultado muito bom nesse mês, um resultado muito interessante. Eu acho que tem 2 grandes destaques aí nesse mês até agora para a Rocket 5. Um é o resultado aí das ações do setor de varejo que estão na carteira, né? A gente tem ativo aí com mais de 40% de rentabilidade, ativo com mais de 30% de rentabilidade. Então vem ajudando bastante aí nesse resultado da carteira até o momento. Por outro lado, um outro destaque aí foram os stops que a gente tem agora na Rocket 5, que são stops de fechamento, como a gente explicou aqui nas últimas 2 semanas. É importante que você, que talvez seja um assinante mais recente da Rocket 5, entenda isso, né, que o stop da Rocket 5 é de fechamento. Mas nós vimos aí nesses últimos dias, nessas últimas 2 semanas, a carteira estopar 2 ativos, e a gente viu que esses stops de fato ajudaram ali a proteger o capital do nosso assinante, né? Um ativo foi estopado, mas o stop loss já tinha andado bastante, né? Já tinha subido bastante. Então ele acabou sendo estopado com lucro ainda em relação ao início do mês. E o outro ativo que foi estopado com perda, mas uma perda muito pequena ali, em boa parte pelo gap de abertura que a gente teve no outro dia ali, quando a posição foi ser zerada. Mas os papéis que entraram aí no lugar desses 2 ativos são papéis que estão conseguindo aí ajudar com resultado positivo até o momento na carteira. E legal a gente ver aí os efeitos das melhorias que foram feitas na Rocket 5, como você comentou, o stop, né? Bom, agora a gente vai ver a carteira Small Rocks. Olhando o gráfico aqui da Small Rocks, a gente pode ver que no mês de maio ela já está atingindo aí 13,53% de valorização. Em 12 meses ela tem quase 124% positivo e desde o início da estratégia 238% de valorização. Legal a gente destacar também que com esse resultado que está atingindo em maio, ela está ali rompendo o topo que ela tinha conseguido em janeiro, né, o topo de rentabilidade que a gente pode ver aqui no gráfico. Acho que é bem interessante esse destaque dela estar rompendo esse topo histórico, né? Mostra essa recuperação muito boa que a Small Rocks vem tendo aí no pós-crise, né? A gente teve toda aquela queda ali no mercado, ela já se recuperou dessa queda e segue aí aumentando a sua rentabilidade. Interessante falar também, Valdinei, do resultado que a gente teve, está tendo esse mês aí com uma troca que a gente teve na carteira. Então, acabei de falar ali atrás, a Rocket 5 tem stop de fechamento, a Small Rocks é um pouquinho diferente, a gente já explicou na última semana. Ela tem um stop ali que a gente costuma chamar de stop na pedra, né? Atingiu o valor de stop, a gente troca o ativo, foi o que aconteceu aí cerca de 15 dias atrás, e a gente pôde acompanhar aí que o ativo novo que entrou na carteira, nesses 15 dias já conseguiu uma rentabilidade aí em torno de 30%. E é muito interessante que você, assinante, entenda que é isso que a gente tem como expectativa na Small Rocks. Procurar por ativos que consigam essa rentabilidade exponencial, né? Quer dizer, que consigam aumentar muito rápido ali os seus ganhos. Isso quer dizer que todo mês os 4 ativos da Small Rocks vão conseguir todo esse impulso? Não, mas o que a gente espera é que um ativo ou outro que está na carteira consiga esse impulso, consiga esse crescimento exponencial, que é o que tem ajudado a gente aí a conseguir resultados tão bons como a gente vem tendo aí, mesmo nesse período pós-crise. Bom, agora a gente vai ver o Indy. Vendo o gráfico do Indy, a gente pode notar aí que em maio está tendo um resultado positivo de 2,52%. Em 12 meses a estratégia aí tem quase 33% de valorização e desde o início
mais de 82% positivo. É bom a gente destacar, né, que hoje o Indy ele encerrou 2 operações, uma delas com mais de 2.600 pontos e outra operação com 1.200 pontos. A gente já está no finalzinho do mês, aí, né? O Indy voltando a ter um mês positivo. Eu acho que é muito importante destacar para você, assinante do Indy, para você que está nos assistindo, que é muito importante, é necessário que o assinante tenha ali essa visão de médio e longo prazo da estratégia. Porque, por exemplo, alguém que talvez tenha começado ali em abril com a estratégia, entrou justamente no mês que teve um resultado negativo. Mas quando a gente olha para a estratégia do Indy aí, num médio, longo prazo, se a gente olha, por exemplo, desde o início aí, lá desde janeiro de 2018, a gente vê que a estratégia está com resultado acima de 80%, enquanto a bolsa está com resultado ali na casa de 15%, quer dizer, é mais de 5 vezes mais do que o resultado da bolsa no mesmo período. Então é muito importante ter essa visão para essas estratégias de swing trade de médio, longo prazo, que é onde ela vai conseguir aí consolidar essa consistência que ela tem aí e desenvolver esses resultados superiores ao resultado da bolsa. Bom, agora a gente vai ver a tática do dólar. Acompanhando os números da tática do dólar, a gente pode ver aí que em maio ela atinge aí uma valorização de 0,60%, em 12 meses 32% e desde o início quase 65% positivo. A gente não teve trade nessa última semana, mas é bom destacar aí que nos últimos 6 meses a tática do dólar vem de resultados positivos e também a gente pode ver aí pelo gráfico, pela curva, que tem aí um resultado bastante consolidado da estratégia no longo prazo. Bom, agora a gente vai ver o Ibov Machine. Vendo o gráfico do Ibov Machine, a gente pode ver que no mês de maio a gente está com resultado de menos 1,27%. Em 12 meses a estratégia acumula aí 17,40% e desde o início quase 67%. Lembrando que ontem a gente teve aí um trade encerrado, foi um trade positivo, né? Atingiu ali o objetivo da estratégia, que é o stop gain. E atualmente a gente também está com 2 trades abertos. Na semana passada a gente comentou ali sobre a frequência de trades na estratégia e era bom você comentar um pouco sobre isso, né? Sim. Semana passada eu falei aqui, né? Parece até uma profecia, assim, de uma certa forma, que historicamente a gente esperava ver aí na estratégia 4 trades por mês ali, em média. Essa é a média histórica ali de trades por mês que a gente viu na estratégia nos últimos 8 anos, quando a gente faz ali o backtest. E a gente chegou a esse número esse mês, quer dizer, 4 trades chamados aí. Na verdade, a gente chegou a ter 5 trades, um desses trades aí acabou sendo cancelado. Acho que é outra coisa que é importante explicar também, né? Que a gente tem ali na boleta do Ibov Machine o preço limite. Então, no dia que a gente chama o trade, tem ali esse preço, que é o preço que, por exemplo, para uma operação comprada, você deve comprar enquanto o preço está abaixo desse preço limite. Mas pode acontecer, por exemplo, de o preço abrir acima já do preço limite em uma operação comprada, mas que durante o dia ele desça ali abaixo do preço limite, essa entrada seria válida então e a gente entraria nessa operação. Mas a gente viu nesses dias um trade que foi cancelado, quer dizer, o preço já abriu acima do preço limite, não passou ali, não desceu abaixo do preço limite em nenhum momento durante o dia, esse trade acaba sendo um trade que não foi válido. Então, mas a gente viu nesses últimos dias a estratégia chamando aí novas operações, encerrando operações aí com resultado positivo, e a gente espera que ela continue nessa caminhada, assim como eu falei quando a gente estava falando da estratégia do Indy, de um resultado de médio e longo prazo. Então é essencial que você, assinante, tenha essa visão para a estratégia, quer dizer, ela vai buscar oportunidades, ela vai construir esse resultado de maneira muito consistente, mas é ao longo de um prazo aí médio, longo, que ela vai construindo esse resultado. É necessário ter essa paciência e entender que a estratégia vai continuar aí consolidando esse resultado. Como a gente pode ver aí, desde o início ela já tem esse resultado de mais de 66%, enquanto a bolsa está num patamar ali na casa de 15%. Então é isso, pessoal. A gente vai terminando o nosso call e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Fala, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e lembre-se de clicar no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades aqui da Rock Trade.